Tá começando mais um Tá Esperando o Quê? O podcast que conecta ideias, pessoas e oportunidades para transformar negócios, carreira e crescimento. Eu sou Leandro Mendonça, host desse podcast, e hoje temos um episódio com o tema Improvável não é impossível. E como convidada para essa conversa eu tenho Alexandra Borges, empresária, escritora, palestrante e empreendedora do ramo de alimentação. Ela que saiu de uma realidade extremamente difícil na infância e, apesar disso, construiu uma carreira sólida em vendas no varejo. Hoje lidera operações no ramo de alimentação e desenvolveu uma metodologia de vendas aplicável a qualquer negócio. Alexandra também é autora do livro que dá o tema desse episódio, Improvável Não É Impossível, que é esse livro aqui e que é muito fácil leitura e recomendo a todos, onde ela compartilha sua história, seus aprendizados e a forma como transformou obstáculos em resultado. Então hoje a gente vai falar sobre vida, venda, superação, coragem, perdão, empreendedorismo e muito mais. Alexandra, seja bem-vinda ao nosso podcast. Leandro, muito obrigada pelo convite. Aqui é lindo, estou honrada e bora participar desse episódio lindo que eu tenho certeza que vai ser incrível. Maravilha. Para a gente começar, então, tem primeiro um presente para você aqui, feito pela nossa parceira DNA Presentes. Então, Uau, muito que é uma obrigada. canequinha personalizada do Tá Esperando o Quê? Que lindo, olha que eu cheguei aqui, eu fiquei doida por essa canequinha. Agora achei você linda. tem uma também. Muito obrigada. E para a gente começar, vamos começar. A gente está num espaço especial, que é aqui no Curtiça Vinhos. Vamos começar com um brinde. Não podia ser melhor, hein? Bebendo não, estudando sempre. Uau, muito bom. Alexandra, fala para mim um pouquinho então, da onde você veio e onde você está atualmente. E aí, ao longo dessa conversa, a gente vai desbravar toda a sua história aí ao longo desses anos. Minha vida começa onde todo mundo acha que termina, no lixão. Eu fui um bebê que não tive o aconchego, nunca tive um bercinho, e até os meus 1 ano e 10 meses eu era jogada de um lado para o outro. Então, todos os dias eu brincava no lixão. A minha avó biológica, ela queria ficar num barzinho ao lado desse terreno baldio que as pessoas jogavam naquela época, tudo quanto era saco de lixo, restos de comida, cachorros ficavam ali. E para minha avó biológica ficar nesse barzinho, ela me deixava nesse lixão. E ali era a minha vida, todos os dias, um bebê de 1 ano e 10 meses. Eu era toda sujinha, cheia de verme, piolho, carrapato. E ali eu abri os sacos, comia restos de comida, até que passou uma senhora que já tinha 9 filhos biológicos, Sebastiana, uma lavadeira de roupas, que não sabia ler nem escrever, e ela passando ali, ela estava com uma trouxa, que ela tinha buscado nas casas, ela sempre buscava uma trouxa e ela lavava na casa dela essas roupas, para ajudar a colocar comida em casa. Eles moravam em 3 cômodos, ela, o marido e 9 filhos, 11 pessoas. Então, era uma situação muito difícil, ela fazia isso para ajudar a colocar comida em casa. E ela passando por esse lixão, por esse terreno baldio, ela viu essa menininha toda sujinha e chamou a atenção dela, porque tinha cacos de vidro ali, e ela se aproximou. E quando ela me contou, ela disse que, como um pedido de socorro, ela entendeu isso, eu dei o bracinho para ela. E ali aconteceu o match mais especial da minha vida. Ela ficou doida por mim e eu doida por ela. Ela me pegou no colo e, só resumindo, eu me tornei a 10ª filha da Sebastiana e só teve espaço para mim ali porque teve muita compaixão. Incrível, história incrível. E para a gente fazer um pulo rápido, onde você está hoje? Quem é a Alexandra hoje? Hoje eu sou a Alexandra franqueada da Casa do Pão de Queijo, do Café do Ponto, e agora eu tenho a minha própria marca em cafeteria, que é o Café do Barão. Faço palestras, dou treinamento e desenvolvi o método Meta, que tem aí ajudado milhares, centenas de vendedores a se tornarem melhores profissionais. Incrível. Eu diria que o título não poderia ser outro para esse livro. Queria até pegar isso, como que veio esse nome
para o seu livro? Foi você, foi editora, ou já era algo que já estava na... Quando eu terminei o livro, eu tinha vários títulos, mas nenhum me tocava, sabe, a alma. E até caiu a minha ficha mesmo, de onde eu cheguei, quando caiu nesse título do livro. Eu estava escutando uma música, um louvor gospel no carro, e tinha uma música que falava improvável. E fala um pouquinho, escutei um que falava que não era escolha de ninguém, e eu nunca fui, né, até então, escolha de ninguém, e aquilo falou muito comigo. E depois, improvável, mas renasci, mas escolhido. Então eu falei, pô, é a minha história. E foi aí que até me dei conta que até então eu fui vivendo, fui apagando os incêndios, fui sobrevivendo a cada crise, assim, eu brinco que a minha vida dá uma novela mexicana, né? Então, quando eu estava meio que levantando, cambaleando, eu levava outro tombo, caí, tinha que levantar. Mas talvez foi quando caiu a minha ficha, quando eu achei esse título do livro, que o quanto eu era improvável, mas que improvável não era impossível. Então o título caiu aí, foi quando caiu, eu falei, é esse o título. Porque eu tinha vários, 4, 5 escolhas, já estava indo para a capa do livro, mas eu não me conectava. Mas quando eu ouvi aquela música gospel no carro, caiu a minha ficha, que era a minha história, e eu era a pessoa, eu sou a prova viva de que improvável não é impossível. Maravilhoso. Eu que tive a oportunidade de ler o seu livro, até comentei aqui nos bastidores que foi um dos livros mais rápidos que eu já li, porque realmente a sua história conecta com várias coisas e conecta com pessoas, né? E dentro da sua história, dentro da sua metodologia, dentro de tudo que você fala, o princípio principal são pessoas. Queria que você falasse um pouquinho sobre por que que pessoas são importantes, por que que se conectar com pessoas é algo fundamental e como que isso foi o que viabilizou a Alexandra do lixão para Alexandra empresária, palestrante, escritora. Eu sou filha da Sebastiana, né, uma pessoa que servia pessoas, que não olhava a quem. Ela era uma pessoa que ela tinha muita misericórdia, mansidão, amor pelas pessoas. Então eu tive ali uma educação pautada em cima de pessoas. Ela era amor puro. Eu acho que só caiu a minha ficha aí de conexão quando eu tinha 8 anos de idade, que eu não entendia que eram técnicas de vendas, eu não sabia que era a palavra conexão, eu não tinha a mínima ideia. E aconteceu de uma maneira muito natural e genuína. Quebrou uma torneira da casa da minha mãe e ela precisava dessa torneira, ela continuava lavando roupas para fora. E ela estava com aquelas trouxas de roupa para lavar e quebrou a torneira. E naquela época não tinha cartão de crédito, não tinha um jeitinho, depois eu pago. Tinha que ter dinheiro para ir na loja e comprar uma torneira. E ela não tinha. E, ela, e aí a vizinha deu um restinho de frango para ela. E falou, faz um salgadinho, faz uma coxinha e vende, que você faz um dinheiro rápido e compra a torneira. E eu já era uma menininha desenrolada, articulada, esperta, com 8 anos, falante e tal. E a minha mãe, ela tinha filhos mais velhos, tal, mas ela já confiou em mim, falou, vou fazer as coxinhas e você vai para a rua vender. Porque você é simpática, todo mundo gosta de você, você é carismática, mas nessa época eu não tinha a mínima ideia do que era vendas, conexão. E ela fez as coxinhas. E o tempero dela, Leandro, era maravilhoso, divino, mas habilidade zero para fazer coxinha em formato de coxinha. Então ficou bolinha, ficou croquete, ficou tudo, menos coxinha. Não tinha um aspecto bonito. O produto que ela me deu para vender não criava desejo aos olhos. E nós estamos falando de 1980 aí, né? É um pessoal raiz nessa época. Então ela colocou numa vasilha, num pote, que não era nem uma Tupperware bonitinha, nada. Era um pote de plástico que não tinha tampa. Então ela pegou uma tampa de alumínio da panela e botou nesse pote. E falou para eu ir para a rua vender essas coxinhas. Então quando eu fui na minha primeira tentativa, eu experimentei, obviamente, e era uma delícia, mas não era bonito. Então, quando eu fui para a rua para vender,
as pessoas olhavam aquela bolinha, croquete, tudo, né, deformado, e falavam, não, não quero não. Moço, moça, compra uma coxinha. Não, não quero não. Isso aí não é coxinha não, tá muito estranho esse negócio. E não compraram. Só que eu era criança, eu tinha 8 anos e eu fiquei até feliz, que eu falei, nossa, a gente vai poder comer tudo. Eu vou voltar para casa e vou falar para minha mãe que que eu não vendi, que nós vamos comer tudo. E quando eu voltei para casa e fui contar para minha mãe que não vendi nada, ela começou a chorar. Ela ficou muito triste. Ela falou, poxa, estraguei o frango e agora não vendeu e eu preciso do dinheiro para a torneira, eu preciso lavar, porque ela só fazia dinheiro vendendo, entregando aquelas roupas. E era a torneira que ela precisava, não tinha máquina, tanquinho, nada. Então, quando eu vi minha mãe desesperada, eu nem imaginava que eu era filha adotiva, nada. Eu ainda só tinha 8 anos, não sabia de nada. Mas eu já tinha esse espírito de servir, de ajudar a minha mãe. A pessoa que eu mais amava estava chorando. E eu falei, mãe, não, confia em mim. Eu vou de novo, eu vou tentar de novo. Eu acredito que naquele dia nasceu a minha primeira meta. Eu voltei para a rua agora com o intuito de resolver o problema da minha mãe, de ajudar a minha mãe e de trazer o dinheiro que ela precisava para comprar a torneira, porque eu deixei ela chorando em casa. Então eu comecei a abordar as pessoas de maneira diferente. Foi genuíno, foi intuitivo. Eu, eu comecei, tio, tia, você compra uma coxinha? Eu sei que não tá tão bonita, que não tá no formato. Minha mãe não sabe fazer, ficou bolinha de frango. Mas você não tem noção do tempero da minha mãe. Eu queria comer esse pote todo. Já tá me dando fome, já. Você já não ficou com vontade de comer o tempero da minha mãe? Já tô com vontade. Né? Eu comecei a contar que eu via minha mãe cortando o tomate, que eu via ela cortando a cebola, que era um tempero molhadinho do frango, e que eu queria comer o pote todo. Com 8 anos você já tinha um storytelling desenhado para venda. Sim, nasceu ali da minha necessidade, não tinha. Hoje a gente tem tudo quanto é treinamento, a internet, técnicas de vendas, funil de vendas, hoje tem tudo, né? Mas imagina naquela época, nós estamos falando de 1980. E junto eu contava um pouquinho da nossa história. Olha, minha mãe quebrou a torneira, ela precisa comprar uma torneira para ela lavar as roupas, para entregar para as patroas dela. E as pessoas começaram a comprar a minha coxinha. Olha como uma abordagem diferente, o mesmo produto, a mesma vendedora de antes, tudo era igual, o mesmo bairro, a mesma rua. Eu comecei a vender as coxinhas. Óbvio que com 8 anos de idade você não tem claro esse conhecimento, técnica de vendas e tal, mas se a gente olha, tem o lance do objetivo, do propósito, né? Você tinha um porquê. Tinha um porquê. Não era só a venda por si só, né? Tinha um porquê. Eu queria ajudar minha mãe, resolver o problema da minha mãe. Então as pessoas começaram a comprar. E conforme eu fui pegando confiança, eu fui percorrendo a rua de trás, o bairro todo. E numa última obra, numa rua lá no final do bairro, tinha uma obra. Eu tinha, acho que as últimas 5, 6 coxinhas. E eu vendi tudo, inclusive aquele pote horroroso, com tampa de alumínio. Aí ele falou, mas você tem que deixar o pote, porque eu vou dar para o pessoal que está trabalhando aqui. Falei, não, mas você tem que comprar o pote, senão minha mãe vai brigar comigo, porque ela precisa desse pote. E eu vendi, inclusive, o pote, que era horroroso, né? E que eu vejo? Depois daquele dia, eu peguei muita confiança. Eu comecei a vender Avon para a vizinha. Nós éramos evangélicos, eu comecei a vender a canjicada que tinha na igreja, feijoadas. Você virou a referência. Eu virei, porque eu peguei confiança e aí eu já vendia de tudo. Eu fui Miss Caipirinha na escola, não porque eu era mais bonitinha, eu era até prejudicada, mas porque eu vendi todos aqueles quadradinhos do mimeógrafo que a minha professora imprimia, ninguém me vencia. E aí eu comecei a ver que eu vendia porque eu conversava, eu interagia com as pessoas. E na coxinha foi a prova disso. Eu tinha o mesmo produto que não era apresentável, o mesmo bairro, a mesma menininha de antes, de depois, mas quando eu vi que eu conversava, que eu interagia, que eu contava uma história verdadeira, real, por isso conectava. Quando eu falava que o tempero era gostoso, eu estava falando a verdade. Mas antes eu não venderia porque as pessoas se apegaram só ao produto feio, mal apresentado. Por isso que eu falo que eu... Depende como você conta a história, né? Exatamente. Como você
aí se conecta com as pessoas, né? E a minha história conectou com as pessoas. O produto por si só depende de um fator único que é fome ou vontade de ajudar, né? Talvez se fosse só pelo aspecto caridade. Mas quando você conta uma história, você conecta. Igual você falou, a gente nem tem uma coxinha aqui, né? Ou uma coxinha em forma de bolinha, mas o fato como você conta já remete ao inconsciente, e fala assim, pô, uma coxinha agora iria bem. E era uma bolinha de amor, porque além de ter sido feita com o tempero da minha mãe Sebastiana, que era incrível, era realmente um tempero que para mim é muito afetivo. Hoje eu vendo uma coxinha, e a vida dá voltas, né? Hoje eu vendo uma coxinha linda na loja, grande, apetitosa, molhadinha, e a vida deu voltas. Hoje eu tenho a chance de vender uma coxinha bonita, mas começou lá atrás com uma coxinha sem formato e que conforme eu coloquei desejo no meu produto, a pessoa não quis comprar só por caridade, foi um conjunto ali. Sim, maravilhoso. E você, nesse início, como você comentou, deu start para criar realmente a Alexandra vendedora, né? Perfil vendedor, referência em todo lugar que passava. Mas em que momento isso deixou de ser para ajudar e passou a ser uma profissão, de repente? Você sempre se viu como vendedora em tudo o que você fez, ou quando precisou trabalhar, que aí foi buscar? Porque normalmente as pessoas que vão para vendas é porque não tem nada para fazer, vamos trabalhar com venda de alguma coisa, né? Você buscou um trabalho em vendas ou vendas achou você? Eu acho que as vendas me acharam, né. E só que é isso, as pessoas sempre: "Ai, você é vendedor até arrumar algo melhor", e eu posso afirmar que eu construí todo o meu patrimônio, tudo que eu conquistei até hoje, com vendas. Então eu sou apaixonada, e eu faço com tanto amor, com tanto sentimento de servir, que todas as minhas vendas nunca foram forçadas, são naturais, foi consequência. Então, e eu comecei aos 13 anos, quando, eu vi uma placa: "Precisa-se de balconista". Eu era menor, ela não contratava menor nessa lojinha no centro de Jacareí, na rua do Mercadão Municipal, e ela me falou assim: "Olha, eu posso te contratar, você está estudando, eu posso te contratar só como um freelance de volta às aulas", porque era volta às aulas, ela vendia lancheira, mochila, era uma lojinha toda abarrotada de coisa ali na rua do Mercadão Municipal. E eu falei: "Tá bom, já posso começar hoje? Eu estudo de manhã e à tarde eu posso vir todos os dias". E beleza, ela me contratou para ser só uma freelance, e olha só como é o espírito de servir. E no segundo dia que eu estava trabalhando lá, no outro dia caiu um pé d'água, uma chuva gigante, e as pessoas despreparadas vindo correndo para ir pro ponto de ônibus, e eu vi no casulinho ali um monte de guarda-chuva. Foi automático, eu abria os guarda-chuva e ficava na calçada. "Quer comprar um guarda-chuva?". Quem que não quer comprar um guarda-chuva quando é pego desprevenido, e está se molhando todo? Então as pessoas, quando eu vendi aquele casulinho ali de guarda-chuva todinho, acabou. Aí eu peguei a capa de chuva, coloquei a capa de chuva e vendi. E a princípio foi só para socorrer as pessoas. E aí a dona da loja falou: "Nossa, que menina danadinha, que vendeu todo o meu estoque, teve que ir para São Paulo para 25 de março no outro dia para buscar mais, repor o estoque". Resumindo, ali eu fiquei dos meus 13 até e aos 16 anos eu já era gerente dessa loja. Eu me efetivei e aos 16 já estava registrada e já era a gerente dessa loja. Então, eu nunca planejei: "Ah, vou ser vendedora", foi acontecendo e eu sou com muito orgulho até hoje. Eu vejo muita gente nesse perfil que você comentou, né? Eu vou vender até que. E acontece que acaba que ninguém pensa sobre o aspecto de servir, que eu acho que esse é o seu grande caminho ou que desenrolou no método que você criou, né? O propósito de primeiro ajudar para depois a venda acontecer, né? E, consequentemente, ninguém estuda, né? Ninguém busca qualificação para isso. Hoje, eu diria que você, na minha percepção, né? Você é do perfil que já vem com o dom da venda, né?
Eu, Leandro, sempre fui do lado mais tímido, né? Aquele que se esconde. Eu estaria chovendo, eu ia estar atrás do balcão, né? E não por uma questão de atitude, mas por uma questão de vergonha e tudo mais. Assim foi a minha adolescência toda. Mas depois de algum tempo você percebe que se você não vender, você não vira nada, né? Você não tem capacidade de evoluir, crescer e etc. O quanto você acha que hoje, com todo o conteúdo, tecnologia e etc. que está disponível na internet de forma gratuita até, dá para a pessoa realmente se tornar um bom vendedor e prosperar na vida? Então, Leandro, hoje tudo é venda, né? Todo mundo tem que se vender. Meus filhos são médicos, eles precisam se vender. Tudo é venda, então não tem como. E para quem não tem um dom, sim. E é tão simples, eu falo que vender, geralmente quando eu estou ali para vender, e eu vendo o tempo todo, tudo quanto é produto, eu me esvazio de mim, sabe? Realmente eu foco no meu cliente, o que que ele precisa? Porque ele pode chegar na minha loja, por exemplo, e pedir, me vê aqui esse panini, que é um pão de queijo prensadinho na chapa que eu vendo lá. Se eu não escutar o meu cliente, eu vou frustrar ele, porque esse pão de queijo prensadinho na chapa, na foto, ele parece muito maior, ele parece um sanduíche. Aí, se esse meu cliente está com fome e eu não escuto ele, eu vou levar um mini pão de queijo, que é gostoso, mas é pequeno, e vou deixar ele frustradíssimo. Então, eu treino a minha equipe hoje. Olha, você está com muita fome? Você sabia que esse panini, ele é um pão de queijo prensadinho na chapa? Ele não é, ele é pequeno? Se você tiver com mais fome, eu te aconselho, eu tenho um Beirute, eu tenho um misto quente. Então aí o cliente fala, eu tô com fome, eu tô fazendo aqui não deu tempo de eu almoçar, um lanche rápido. Então peraí que eu tenho um lanche perfeito para você, para esse momento rápido que você precisa. Você tá entendendo que não é o que ele achou que queria. Então, mas hoje as pessoas estão dispostas a ouvir, a realmente entender o que o cliente. Por isso que o meu método, falando rapidinho, ele tem só 4 passos, porque é muito simples. Primeiro, o movimento de conexão. O que que você vai fazer para você se conectar e o cliente se aproximar de você e ver que você é confiável, que ele pode confiar. Porque quando você entende o que ele quer, a dor dele, o que ele precisa, porque às vezes ele acha que precisa disso e ele precisa de algo ou menor ou maior, ou então ele quer só comer um docinho pequenininho, ou você vai vender um carrinho para ele dar de presente no aniversário. Você viu que precisa pilha para esse carrinho? Faz a venda completa, mas servindo, né? Passa um cliente lá, tá comprando um doce, vou levar uma água, você precisa hidratar, tem que tomar uma aguinha depois, vai dar sede. Antecipa o problema desse cliente, mas até para quem não tem o dom, hoje tem tanta material e vendas, gente, tem muito dinheiro na mesa com vendas. Eu posso falar porque eu vivo de vendas. E às vezes as pessoas menosprezam as vendas, o vendedor, e vou fazer isso até achar, enquanto está deixando dinheiro na mesa. Tem um cara bem forte na área de vendas, não sei se você conhece, ele chama Thiago Concer, que ele fala o seguinte: me mostre, você que tem 2 filhos médicos, né? Me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te mostro um milionário, né? Então, acredito que é muito nessa linha. E o estudar não necessariamente eu já sei os passos da venda, não preciso estudar mais, mas é comportamento humano, é como se conectar, ou conhecimentos gerais para que você possa estar sempre acompanhando tendências ou poder se conectar com a pessoa. A gente está no meio da Copa do Mundo, né? Então, é um assunto que você pode gerar conexão com as Exatamente. pessoas, né? Antes de falar de venda, tem que falar de tantas outras coisas, mas assim, que seja genuíno, né? Que seja de verdade. Olha, que bonita a sua camisa, né? O cara tá com a camisa do São Paulo, vamos supor, camisa bonita, mas se você acha, realmente. Tem que ser genuína, né? Tem que ser Se não passa o genuíno. São Paulo, o outro corintiano do lado, aí fala assim, opa, você não era? Mas procure algo verdadeiro, que realmente conecte, para quebrar esse gelo. Eu sou apaixonada pelo rapport. Eu acho que o rapport é um passo incrível que você só observa e espelha o que o outro está fazendo, já quebra aquele gelo, já quebra. Eu, por exemplo,
por exemplo, que sou super dada, super, assim, não sou tímida, é super fácil, mas para quem tem essa dificuldade, tem alguns passos que são muito simples, né? E realmente, eu sou vendedora, eu passei por muitos treinamentos, trabalhei numa empresa enorme como a Oscar Calçados, 15 anos, e tem uns treinamentos que são muito maçantes. Imagina, eu até hoje não sei os 7 passos da venda. Se você me perguntar, eu não sei, eu esqueço. Mas você age sem saber quais são, né? Não, porque quando eu entro ali, o meu foco, eu me esvazio de mim, da minha necessidade de comissão, da minha necessidade de pagar a minha conta. Eu preciso vender, eu precisava desesperadamente daquelas comissões, mas quando eu estava ali, não era o cliente. E a venda vinha como consequência. Eu atendi uma vez um tiozinho que ele entrou para comprar um chinelo. Ele falava, eu só quero uma chinela. Né? E eu comecei a conversar com ele. Falei, o senhor caminha? Não, tem que começar a caminhar para ter mais saúde. Vou mostrar um tênis para o senhor sem compromisso, para quando o senhor começar uma caminhada, que é importante, viu? Vendi um tênis para o senhorzinho. Aí daqui a pouco, conversa vai, conversa vem. Seu filho vai casar? Já tenho um sapato para casamento do seu filho, vou te mostrar sem compromisso. Só para o senhor ver, já que seu filho vai casar, é uma data importante. Ele viu o sapato, acho que eu não vou esperar, não, já gostei, vai que não tenha, vou levar o sapato. Um senhor que só entrou para comprar um chinelo, ele levou tênis, levou sapato, levou uma sandália. Quando eu vi, eu fiz uma pilha de um cliente que ele avisou, não perde seu tempo comigo, só vou uma chinela. Os outros vendedores, sabe o que fizeram? Nem quiseram atender ele. Nossa, esse senhor vai dar trabalho, só quer um chinelo. Mas eu entrei no mundo dele, eu mergulhei no que ele precisaria, na conversa, e essas informações, ó, vieram naturalmente. Muito bom. E aí você comentou que então ficou 15 anos na Oscar Calçados. Como que você foi parar lá? Em que momento foi isso? E como foi esse seu crescimento dentro da empresa? Outro detalhe para um vendedor bom é não aceitar não como resposta, né? Não existe. A minha especialidade é transformar nãos em sim. Foi logo após o meu divórcio. Eu estava com 2 bebês de 2 aninhos e 1 aninho, recém-divorciada. Tive que voltar para casa da minha mãe Sebastiana, assim. Mas você casou super cedo, né? Casei super cedo. Trabalhando nessa lojinha de bolsas, eu conheci o meu marido. E nós éramos 2 crianças inexperientes. E aí eu fiquei grávida, casamos às pressas. A minha filhinha tinha 3 meses, eu fiquei grávida de novo. E o casamento não deu certo, durou só 2 anos, praticamente é o tempo de nascer essas 2 crianças. E eu voltei para a casa da minha mãe com uma grande bagagem, agora com o nome no SPC, com o nome sujo de tantas dívidas do casamento, e eu tinha que recomeçar. E a única porta aberta que eu encontrei foi a Oscar. E mais ou menos, porque quando eu fiz a entrevista lá, eu não passei na primeira entrevista, porque eu tinha 2 bebês pequenos, ela não queria. A vaga era para Oscar Calçados do Center Valley Shop, eu morava em Jacareí. Você tem muita conexão do passado que te projeta o que você é hoje, né? Sim, porque olha só, se eu aceitasse aquele não como resposta, e quando eu passei na entrevista pela primeira vez com uma das donas da Oscar Calçados, com a Sônia, ela falou: olha, eu não vou te contratar agora, porque tem que pagar 2 conduções. Você mora em Jacareí, então não tem como, a empresa nesse momento vai ter que contratar alguém de São José dos Campos, porque a vaga é para São José dos Campos. E eu estou tendo muitos problemas com mães com bebês tão pequenos como você, então eu te chamo numa próxima. E eu saí, mas eu estava tão fracassada, eu não queria voltar para casa sem um emprego, sem aquela vaga. E quando eu cheguei lá fora, eu falei: não, não vou aceitar. Eu voltei e falei para a secretária: eu posso conversar com ela de novo? Mas você já não fez a entrevista agora? Falei: fiz, mas eu tenho uma última coisa para falar para ela. Então ela me recebeu de novo e eu falei: olha só, você disse que o problema era a condução. Eu pago a outra condução. Eu preciso desse emprego. Meus filhos são pequenos, mas eu moro com a minha mãe. Não vai ter problema. E tem mais um problema. Eu estou com o nome no SPC pela Oscar Calçados. Por que você não me contrata e você recebe de mim? Se você não gostar, você me manda embora depois. Segundo ela, foi uma das melhores contratações. O Oscar escreveu o prefácio do meu livro. Eu diria mais, eu diria que você fez uma ótima venda. Só Eu me que perdi, era né? da sua mão de obra, né? Isso. Eu só precisava daquela chance, daquela porta aberta para esse recomeço tão difícil da minha vida. Eu precisava desesperadamente daquele emprego. E foi ali que eu recomecei. E aí você ficou 15 anos, foi
Fui Sinônimo vendedora, de que comecei você isso. prosperou muito dentro da empresa. Muito, comecei como vendedora, depois eu fui gerente de produto, depois eu fui supervisora, eu coordenei os gerentes. Por isso que a gente não pode acreditar quando alguém fala, ah, isso não é para você, essa vaga não é para você. Quando ela falou que aquela vaga não era para mim naquele momento, eu não aceitei aquele não. E vieram outros depois. Por exemplo, era meu sonho ser vendedora na Arezzo. Eu vendia muito bem feminino, eu me conectava muito com as madames para vender, calçar. E quando abriu a primeira franquia deles, Arezzo, eu quis ser vendedora lá. E eu ouvi na época da minha gerente que eu não tinha o perfil, que as meninas tinham que ser mais bonitas, que ainda não era para mim. Imagina se eu acreditasse nisso, mas a minha Tomasse como especialidade verdade, né? como verdade. E eu fui depois supervisora, inclusive das franquias, da Arezzo, fui gerente da Vitor Hugo e fiquei nessa rede maravilhosa por 15 anos. E aí tem mais uma coisa, né? Que você não trabalhou só no Brasil, né? Foi, a minha vida, quando eu achei que eu estava bem, estabilizada, enfim, comprei meu apartamento, com meu carrinho, aquele carnezão, aquela parcela, 48 parcelas do carro, o carnê e aquelas parcelas intermediárias do carro, mas eu tinha um bom salário, a coisa estava indo. A minha filha passou em medicina, beleza, foi fazer medicina, só que depois, o meu filho, um ano depois, meu filho passou. Só que o dinheiro era muito contado para pagar uma faculdade de medicina, parcelas intermediárias de um apartamento, aquele carnê infinito do meu Palio. Então, eu falei, meu Deus, a conta não fecha, eu não consigo pagar 2 faculdades de medicina. Foi quando que mais uma vez eu tive que recalcular uma rota. Eu já estava no meu melhor momento da minha carreira, eu já era coordenadora dos gerentes, supervisora de loja, rodava a rede Oscar inteira. E eu pedi demissão de um emprego de 15 anos, porque eu fiz uma entrevista em São Paulo para uma vaga em Angola, para gerenciar uma loja atacadista, que lá chama grossista, que eu ia ganhar em dólar. E imagina você trocar o certo pelo duvidoso. E para trabalhar num país completamente novo, diferente, Diferente, uma muito condição difícil, social bem ex- específica, né? extrema, né? De extrema pobreza. Só que eu tinha mais uma vez um porquê e um porquém. Meu filho ia ser médico também. Eu queria os dois. Eu já tinha na minha cabeça que aquela escassez tinha parado em mim, que eu ia mudar a história da minha geração. E aí eu pedi demissão na Oscar e fiquei 5 anos em Angola trabalhando. E foi fácil? Não, foram 5 anos. Natal, Ano Novo, Dia das Mães, aniversário dos meus filhos, longe das pessoas que eu mais amava, mas eu tinha um propósito, formar meus filhos em medicina. Mas lá também caiu uma outra ficha, que se eu focasse, se eu juntasse mais dinheiro, eu poderia realizar meu grande sonho, que era empreender. Você já pensava nisso? Eu já tinha esse sonho, mas eu não tinha dinheiro. Eu precisava daquele salário para pagar minhas contas. Então não sobrava nunca para juntar para empreender. Mas em Angola eu fui pela faculdade de medicina, mas lá eu vi que eu poderia trabalhar mais e juntar mais e trabalhar sábado. Já que eu estava lá, era para trabalhar. Você foi sozinha mesmo? Eu fui sozinha. Meus filhos ficaram no Rio de Janeiro fazendo a faculdade de medicina e eu lá em Angola trabalhando para pagar, e comecei a juntar para empreender. E aí, logo que você voltou. Aí, em que momento você decidiu voltar para o Brasil? Já estava com muito dinheiro no bolso ou porque alguma coisa. Não, porque aí minha filha se formou em medicina, aí nesse outro ano, que ia ser o 6º ano, meu filho ia se formar. Então, eu já tinha juntado um dinheirinho, as faculdades estavam praticamente pagas, e cada vez que eu vinha para o Brasil, eu sabia que eu não podia errar. Ah, mas você costumava voltar A nesse cada período? 3 meses eu vinha para o Brasil para ver meus filhos, aí eu ia para o Sebrae, eu fiz Empretec, eu ia fazer curso para ver qual negócio que eu viabilizava. Você concorda que eu não podia errar em hipótese alguma? Né? Eu estava no segmento da moda há muito tempo, era o que eu entendia. Você pensou em abrir uma loja de moda, alguma coisa assim? Ou não? Eu não tinha naquela época uma opinião formada, porque eu só tinha a certeza que eu não podia errar. Eram 5 anos da minha vida que eu chorei muito de saudade, que eu fiquei longe das pessoas que eu amava e que eu tinha que fazer um negócio certeiro. Então eu fiz Empretec e fiz muito estudo de negócios. E cada vez que eu chegava no Brasil, eu sentia aquele cheirinho de pão de queijo no aeroporto, sabe? Eu respirava e falava, oh, tô em casa, tô no Brasil.
E e e eu vi que cafeteria era um segmento muito bacana, que todo mundo ou vai fazer um negócio numa cafeteria, tudo acaba em café, né? Os encontros hoje de Tinder, de internet, são a maioria em cafeteria, e que era um segmento bacana. E eu era apaixonada pelo pão de queijo, e aí eu comecei a procurar no ramo de cafeteria, de alimentação, depois de fazer muito estudo de mercado, que seria um segmento bacana para eu ir. E em que momento apareceu o primeiro negócio para você? Apareceu a Casa do Pão de Queijo, e Falando de pão de queijo, de que veio a logo ele, franquia, que já era uma loja num ponto extraordinário no shopping, no Center Valley Shopping, que é o mesmo que você começou. que eu comecei, que foi minha primeira loja. 6 meses depois, eu comprei o Café do Ponto, assim, para pagar Nossa, ele foi aí parceladinho. bate pronto, né? Bate pronto, me apaixonei, falei, é isso que eu quero para minha vida. Imagina, eu sirvo café, eu me conecto com as pessoas, eu conheço pessoas e ainda ganho um dinheirinho. Olha que legal, porque eu não vejo o trabalho vender como um fardo. Eu não vejo, eu gosto de gente, eu gosto de estar no meio das pessoas, de servir. E 6 meses depois, e uma ironia, né? Como tem poder nas palavras. Quando eu era vendedora na Oscar Calçados, numa época de muito perrengue, de pouco dinheiro, eu sentei no Café do Ponto e estava lotado. E eu não tinha dinheiro para comer o pão de queijo. Eu tinha que comer a promoção do lojista, que era um pãozinho na chapa com um café com leite. E eu falei para minha amiga, olha, bom mesmo era ter um café, né? Olha, lotado, todo mundo toma café. 25 anos depois, esse café veio a ser meu. Que maravilha, incrível. E como foi começar num ramo de alimentação com experiência total em moda? Porque alimentos tem essa parte boa que você fala, né, de estar em contato com as pessoas sentam lá, tomam café, seja para fazer negócio, seja para relacionamento, seja para descontrair, para passar o tempo, mas tem uma estrutura por trás que ela é bastante considerável, que é o lance de conservação de alimento, validade, temperatura, equipe, principalmente que você está dentro do shopping, não para nunca, né? Domingo a domingo. Como foi essa mudança de segmento no seu início dentro? Porque 6 meses depois você já pegou outra, é sinal que aprendeu rápido, né? Eu sou muito intensa, né? Eu estudo, eu entro de cabeça. Então eu me apaixonei pelo segmento. Nem lembrei mais que existia moda. Minhas clientes lá da época da moda, tudo vieram comer pão de queijo comigo, tomar café comigo. Eu trouxe todas elas porque quem é um bom vendedor, ele leva, inclusive, o seu MEI, né? E a sua carteira de clientes. Então essas clientes, Eu diria que nem quem é bom vendedor, é quem se conecta quem com se as pessoas, conecta, né? exatamente. Você pode ser um bom Quem vendedor de uma cria, vez, quem né? cria um relacionamento, né? Então, esses clientes vieram, migraram comigo, voltaram, tinham saudades. Já conhecia todo mundo do shopping, Já né? conhecia, imagina, já estava naquele shopping, já tinha trabalhado lá há 15 anos. Então, e eu me apaixonei, mas empreender tem que ter estômago, né? Tem que aguentar, porque não adianta só ter sorte, boa vontade. Foi-se o tempo que você ganhava dinheiro com uma franqueadora de sucesso, com uma marca que tem estrela, como Casa do Pão de Queijo e Café do Ponto. Hoje o franqueado ele tem que realmente entender a operação, entender de CMV, entender de planejamento estratégico, planejamento financeiro, custo, né? Fidelizar é um tripé, uma equipe, entregar experiência e não produto, porque hoje a minha equipe ela é treinada. Se você perguntar se vende café, ela fala não, eu proporciono experiência. Aqui ele vai viver, ele vai ter uma verdadeira experiência, conexão, diálogo, tudo ali. Existe um preparo para receber esse cliente de toda a equipe, olhar no olho, entender que cada cliente é um ser único, cada um tem sua necessidade, tem o que gosta do café com espuma, sem espuma, com leite, sem leite, mais moreninho, café mais clarinho, tudo. Então, e eu ensino eles que não importa, o cliente ali, ele é o rei, e ele tem razão, mesmo que ele não tenha, ele tem. Teve algum momento, né, já nessa nova jornada empreendedora, que você pensou em desistir? Sim, não tem como, né? Mas ao mesmo tempo que eu já penso que eu não posso fazer essa gracinha, que desistir
não é uma opção, e eu sempre brinco que empreender realmente tem que ter estômago, você tem que se preparar para o mercado, e tem aí o que a gente falou, tem Sebrae, tem a internet gratuitamente, o que tem de conteúdo para você alavancar seus negócios, entender mais de gente, de equipe. Hoje tem muitos recursos. Quando eu comecei lá tinha muito menos, não tinha Instagram, não tinha Não era esse fácil alcance, não acesso. era. Até tinha, mas não tinha acesso, né? Você tinha que ir no Sebrae, procurar uma associação comercial para ver o que estava tendo de curso. Não era escasso, não era igual é hoje. Mas é apaixonante. Eu amo empreender, eu acho que eu nasci para isso. E, Como aí, sempre. e nesse período, alguém te chamou de volta para moda e que você, talvez nesse momento empreendendo no início, talvez, né? Hoje acho que não. Hoje vão te chamar mais para dar consultoria do que para voltar. Mas que você pensou em voltar para a moda? Alguém chegou e falou assim: Alexandra, eu quero você de volta aqui, larga esses cafés aí. Talvez não estava no momento fácil. Não, só para palestrar agora, porque eu estou muito apaixonada pelo meu segmento. A moda foi importante naquele momento da minha vida. Aprendi muito. Esses 15 anos na Oscar Calçados foi uma verdadeira escola. Eu acho que eu levo o meu negócio muito bem hoje, porque quando eu estava no negócio do Oscar, eu levei ele como se fosse meu. Outro detalhe, quando eu gerenciei a loja dele, eu aprendi muito ali, né, sobre analisar um DRE, por exemplo, custos, formar uma equipe fera, que não adianta só eu ser boa. Se eu queria ter sucesso na minha carreira naquele momento, eu tinha que fazer pessoas melhores do que eu. As pessoas hoje têm medo, né? Sim. Retém a informação. Eu não, eu quero ter melhor, eu quero me juntar. Eu sempre brinco que eu quero me juntar com os campeões. Então, quando eu fui gerente da Vitor Hugo, por exemplo, teve uma convenção e a Vitor Hugo do Center Norte, ela era a ponta lá em cima no ranking, a melhor loja franqueada da rede, né? Center Norte tem um estigma de ter várias lojas. McDonald's foi muitas vezes a maior do Brasil. Sim, esse shopping era muito forte. E a gente aqui no interior, em São José dos Campos, a nossa loja começando. Quando eu vi a gerente lá e a dona, eu falei, eu quero sentar. Aí na volta da visita à fábrica, na Vitor Hugo, no Rio de Janeiro, eu sentei lá na frente, na van com elas. O que você faz? E aí, como que é a sua loja? Eu colei nelas, porque eu falei, eu vou colocar minha loja lá em cima junto com elas. E não coloquei? Porque é isso, você se junta com os melhores. E quando você está lá em cima, você não tem medo, você não retém informação, você faz melhores, faz um time melhor. Eu acho que o meu sucesso também foi esse, porque não adiantava só eu ser uma vendedora estrela, que eu realmente compartilhava e fazia uma equipe melhor do que eu. Eu, quando trabalhava em empresa também, eu sempre falava: se eu conseguir passar para você o que eu faço, vai me dar a oportunidade de fazer outra coisa, isso me dá a oportunidade de crescer, assim como você de ocupar a minha posição. Se você ocupar a minha posição, eu tenho escolhas a fazer no futuro, né? Agora, quando você cria uma dependência de você, dependência temporária, né? Está travando o seu próprio crescimento. Você não está Exato. travando do outro, você está travando o seu próprio. Exato. Agora vamos falar sobre o seu método, que eu que tive a oportunidade de ler o seu livro aí muito rápido, já adotei no meu negócio, já comecei, inclusive depois a gente precisa falar sobre treinamento de equipe. E eu queria que você contasse um pouquinho como que você criou, a partir do quê, né, de toda a sua experiência, mas como que você conseguiu resumir os passos da venda em um acrônimo tão específico e que realmente entrega tudo que uma venda precisa acontecer. Então, conta aí qual é o seu método e como que você chegou nele. Porque, imagina, eu sou vendedora raiz, então todas as vezes que eu tinha que decorar 7 passos da venda, ficava muito robô, sabe? Eu não era eu mesma. E eu não guardava os 7 passos da venda, eu já estava lá no último. E na necessidade, quando eu comecei a crescer na Oscar Calçados, eu falei, pô, eu preciso ter um método aqui para as pessoas seguirem, para o meu gerente multiplicar, para esse outro ir multiplicando. E eu vi que, e aí na hora de fazer, eu falei, o que eu faço?
né, a minha vida sempre foi pautada em meta. Então eu fiz o acróstico, que são 4 letrinhas, que é o M, que é o movimento para você se conectar, que tudo vai partir de um movimento. O que eu faço para você confiar em mim, para você me olhar no olho e acreditar no que eu estou te falando e que eu vou trazer, como que eu consigo trazer a melhor solução para você. Então, o primeiro passo é o método, é o movimento para você se conectar com o cliente, que é o M. O E é escuta ativa. O que a maioria dos vendedores fazem? Fala, 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 fala. Tem até vendedor que é chato, né, gente? Não é? E fala, fala. Tá errado, escuta. Tem ouro na informação, escutar é ouro. Escuta. Que quando você escuta, você transforma com o T do meta o problema dele, a dor dele em solução. E depois que você se conectou com ele, você escutou e você transformou o problema dele em solução, é o A, porque é o acompanhamento pós-venda, que a venda não termina nunca. Então, 4 passos simples que te levam, ó, vai na minha que é sucesso, que você vai ter venda sempre como consequência. Não tem como dar errado. Você compra de quem você confia, você se conecta. O vendedor de seguro, eu tenho um vendedor de seguro que eu não sei nem quem é a seguradora que ele vai me vender. Eu sei que eu confio nele e que a seguradora que ele vai fazer esse ano para mim é a melhor para mim, porque o BO vai ser dele, né? Então eu confio tanto, todas as vezes que um seguro eu não precisei usar e deu certo, como quando eu precisei usar. Então eu compro o seguro em si não me importa, o que importa é o que o meu corretor está me aconselhando. Olha a conexão, como acontece, ele vende para minha seguradora. Até pegando o gancho, hoje eu estava falando com um cara de ar-condicionado, e aí, óbvio, a gente traz experiência sobre setores diferentes para poder conectar com a pessoa, né? E normalmente ar-condicionado a gente só ativa quando precisa, quando dá um problema, né? Mas dentro da empresa a gente precisa deixar o ar-condicionado limpo, higienizado, né? Principalmente se tem um grande volume de circulação e tudo mais. E aí eu perguntei para ele, mas por que você não faz, em vez de toda vez senador, né? Se na emergência, por que você não faz um plano anual com as empresas? Que aí X vezes por ano você vai na empresa e faz a higienização. Porque o que acontece, que a dor que ele estava respondendo, que ele estava me falando chega agora no inverno, não tem um trabalho, porque ninguém liga ar-condicionado. Agora, se você faz um plano anual, você vai no inverno fazer a higienização daquela empresa que fez, porque no verão vai estar bombando de demandas urgentes, né? Então o lance de acompanhar o pós-venda é muito difícil das empresas pensar, principalmente nessas que fazem solução por emergência, né? Acabam abandonando, ou no caso do varejo, que mudou muito hoje com a tecnologia, hoje as pessoas mandam WhatsApp, mandam promoção, fazem você voltar para a loja, mas no passado imagino que a maioria das pessoas só pegava, vendia o tênis e tchau, próximo, né? Isso, eu não, desde aquela época que eu não tinha, né, o tanto de informação, de técnicas de vendas, Ou até conexão, nada. um CRM para você arquivar informações da Exatamente, o CRM empresa. era meu caderninho. Então eu escrevia, essa cliente aqui vai casar. E aí eu falava, depois você me conta como que foi, me conta como foi o casamento, passa aqui para me contar. Eu posso te ligar? Tinha o telefone fixo da loja, né? Eu posso te ligar quando chegar esse produto que eu não tenho hoje na cor que você queria? Você me permite ligar? Porque hoje o pessoal também ou manda o WhatsApp Ou é demais, spam, né? né? Manda aqueles PDFs gigantes que você não vai abrir nunca, né? Então você tem que também preparar o terreno ali com o seu cliente para você também não ser chato, inconveniente. Tem um monte de empresa, esses dias mesmo teve uma empresa que eu precisava de um produto deles e eu tô te mandando, eu tinha bloqueado, porque me mandava tanta coisa que eu não estava no E a hora momento que você precisou interessada. mesmo. A mensagem não chegava porque eu descobri que estava bloqueada de tanto que me entupiu ali, congestionou de mensagens inúteis. Então você tem que ter esse feeling, mesmo naquela época, até hoje. Então um cliente, eu vou levar agora esses quindins pra gente, um docinho pra gente assistir na Copa. Depois você me conta se a sua família gostou.
E a gente vai lá no WhatsApp ou no Instagram, e aí, gostaram? Como que foi? Aí a pessoa te conta a Parece, experiência, você se continua o importa, né? relacionamento, o mesmo do ar. Imagina, olha, eu quero te servir o ano todo, não quando só estourar o problema, já deixar um negócio preventivo, mas para isso requer o quê? Você entrar no mundo do outro, né, do cliente, da pessoa ao redor. E na sua vida, você teve, como você comentou no início e durante toda a nossa conversa, que muitas vezes hoje, né, talvez você passe uma imagem que não foi o que aconteceu na maior parte da sua vida, com vários altos e baixos, né, ou várias vezes tentando resolver o problema, porque muitas vezes as pessoas acham que a vida é possível ter uma vida equilibrada, né? Eu, analisando a sua vida e lendo o seu livro, vi que a sua vida foi bem desequilibrada, Uau. né? Porque você teve que fazer várias escolhas, muitas vezes pensando nos seus filhos, mas não 100% presente com eles, como foi a sua ida a Angola, ou durante o momento que você começou na Oscar Calçados e tudo mais. E no momento que a gente está hoje, as pessoas elas deixam de agir, deixam de ir atrás de sonhos, muito por conta de tentar ter um bom emprego, mas não consegue porque não se dedica, porque não faz nada mais do que é pedido. Qualidade de vida, mas não tem dinheiro porque não tem um bom emprego e também não consegue oferecer nada para as pessoas. Você acha realmente que a vida é um desequilíbrio ou dá para ter equilíbrio na vida? Total. Se alguém tem equilíbrio, me conta, né? Não existe uma vida perfeita, não existe. Sempre a gente vai falhar em alguma coisa, ou com a família, ou no trabalho, não existe. Tenho certeza absoluta. E se alguém tem um equilíbrio aí perfeito, eu gostaria da fórmula e me dá uma mentoria que eu compro na hora. Não existe. O que eu aprendi aqui hoje, eu procuro estar inteira. Eu tô com a família, eu tô inteira. Eu estou trabalhando, agora eu estou inteira aqui. Eu vou me dedicar aqui agora. Eu vivo Intensidade no momento que eu estou vivendo ali. Eu estou com meu marido passeando, embora eu sou a workaholic, eu fico olhando as câmeras da loja, fico tudo, mas eu procuro dar qualidade para aquilo que eu estou fazendo no momento. E nunca vai existir as circunstâncias perfeitas. Ah, quando eu estiver magra eu faço isso, quando eu tiver um emprego perfeito, eu nunca tive o emprego dos meus sonhos, olha que coisa louca. Um dia eu quis ter um currículo maravilhoso para eu palestrar, para eu trabalhar na Embraer. Eu nem tinha um currículo decente para mandar para a Embraer na época. E eu fui palestrar na Embraer, fui contratada para palestrar lá. Olha como se eu tivesse até hoje esperando ter um currículo para a Embraer. Ah, não deu ali, eu vou no outro. Não, as circunstâncias nunca vão ser favoráveis a nós. Não existe estabilidade, não existe a circunstância perfeita. O que a gente tem é que não aceitar. A gente só não vence se desistir, né? E eu sou a prova viva, você sabe disso, ele é o meu livro, que antes de dar certo, dá muito errado, mas dá errado pra caramba. E até hoje, as pessoas ainda hoje falam, mas eu não tive a sorte que você teve. Eu ouço isso, Mas né? também não trabalhou como eu trabalhei, né? Não foi atrás, Não foi não atrás, não desistiu. arrombou os nãos, né? Arromba as portas. Essa tá fechada, arromba a outra. Para mim não existe. Ah, por que que não pode? Eu vou lá entender por que que não dá, qual o caminho, porque as pessoas aceitam, se contentam com não. Ah, agora não é possível. Não, mas não deu esse Desistir é a única resposta certa que você tem de de fracasso, fracassar. né? Uhum. E é isso, você vai dar errado? Vai. Não vou iludir, não vendo falsas esperanças, vai dar muito errado. E deu muito errado para mim. Eu já achei, se alguém me contasse, Leandro, que eu vivo hoje, o acesso que eu tenho hoje, eu falaria, não, né, não sou eu. Se alguém me mostrasse isso lá, Quando você tinha, sei lá, 13 anos, 15 anos, você acreditaria? eu ia falar, não, não sou eu. Essa pessoa que você está vendo aí, não sou eu. Mas Você que circulou em vários ambientes nessa época de varejo, se conectou com várias pessoas, talvez igual você falou, é, gostava de se conectar com as madames e tudo mais. O quanto você acredita que o relacionamento, não sobre o aspecto de relação entre pessoas diretamente, né, que é o que você fazia para vender, mas você teve algo que
te ajudou nesse período, como empresária ou como profissional, pensando em ambiente, por exemplo, mais voltado para a mentalidade mesmo, porque é o que a gente está falando aqui, né? Desistir é sinônimo, é a resposta que a gente tem para fracassar é clara, né? Não desistir não significa que eu vou ser bem-sucedido ou que eu vou atingir o resultado. Mas isso é uma mentalidade, né? A gente vê muitas pessoas que desistem antes mesmo de tentar. Então, teve pessoas na sua trajetória que foram fundamentais, além da sua família, para que você tivesse essa mentalidade de não desistir, de ir atrás, além do propósito que você tinha de dar escola para seus filhos, faculdade, etc. Com certeza, excelente pergunta, Leandro, porque A ambiência faz toda a diferença, né? E foi ali no Oscar Calçados, observando já um cara campeão como o Oscar, que eu falava, meu Deus, e é tudo mentalidade, né? Porque a mesma reunião que ele fazia para mim, ele fazia para várias pessoas. Então, quando ele falou assim a primeira vez, quando eu vi ele pela primeira vez, e nós só ganhávamos comissão, nós não tínhamos salário fixo. Então ele Hoje em falou dia tem muito assim, vendedor trabalhando só pelo fixo, né? pelo fixo, né? Era só a comissão. Então, quando ele chegou e fez a primeira reunião dele com o time dele de vendedores, ele falou assim: vocês sabiam que 4% do que tem aqui é tudo de vocês? Vocês são meus sócios. 4%. Eu falei: uau, quanto mais eu vender, 4% é meu. E eu tinha um outro colega que falava: ah, que sacanagem. Querer pagar só comissão, não dá Fica um fixo. 96 para ele, né? E eu não, eu me apeguei 4%. Se eu vender tanto a mais, 4%, eu não vou ficar no fixo. Toda a ambiência é muito importante. Então eu comecei a ver, por exemplo, a minha gerente com roupas bonitas. Então eu pensava, eu também mereço usar roupas bonitas, eu também mereço abundância. Você observar pessoas bem-sucedidas, isso me inspirou muito, foi inspiração. Porque se você conviver com pessoas que não te cobram, que tá na mesmice, não tem como você evoluir, você crescer. Então, observa os bons, realmente, de verdade, entra no mundo deles. E eu comecei a ter essa visão que eu não merecia aquela escassez que eu vivia, de pegar 4 ônibus, de faltar lanche na lancheira dos meus filhos, que eu também merecia. E o que eu ia fazer? E aí eu comecei a ter mais intencionalidade, porque trabalhar, muita gente trabalha muito e não vence na vida, todo dia e acontece o tempo todo com todo mundo. Mas eu acredito que ali a ambiência me fez ter mais intencionalidade de falar, eu também quero chegar ali. E o que essa pessoa faz? O que eu vou fazer? Qual o caminho? Como que eu vou fazer? Não adianta só ser boa, eu também tenho que fazer meu marketing pessoal. As pessoas têm que saber que eu sou boa, não é? E se eu ficar quietinha, guardada só para mim, já iam me engolir. E isso também tem um preço, porque quando tem aquele efeito manada que a gente fala, quando eu comecei a falar para os meus colegas na época, eu também quero crescer, eu quero ser gerente. Você quer ser explorada? Você quer isso? E quando eu comecei a crescer, eles nos desprezam, eles nos deixam de lado. E eu sou uma pessoa carente, eu sou emocionada, eu gosto de conversar o dia inteiro. Então, quando eles começaram a me desprezar, me deixar de lado, eu começava a conversar só com o cliente, eu só tinha um cliente para conversar, eles estavam me desprezando, porque eu só queria fazer algo a mais. E eu fazer algo a mais, que não fazia parte da minha função, e As pessoas querem receber antes de fazer, né? isso irritava os meus. Então eles começaram a me desprezar. Então você ainda vai pagar um preço se você quiser vencer, de querer fazer, de ser diferente, de fazer algo, de chegar mais longe do que a maioria que está aí com você. Maravilhoso. Estou sinceramente muito feliz de ter você aqui no podcast. Eu queria antes pedir um autógrafo no livro que eu nem esperei o podcast, porque eu queria muito ler o livro. Vou pedir uma dedicatória aqui, com né? certeza. Por favor. Olha, quem não comprou ainda, É, improvável não é improvável não é impossível, impossível, nas disponível. melhores livrarias, na Amazon, nas minhas lojas, estamos aí com o livro. Eu recomendo, hein? Recomendo a leitura fácil, rápida e com uma mensagem muito, muito legal, até emocionante, para não Porque aqui eu dizer falo de tudo, né? muito. Método, a minha história. E eu tive muito essa preocupação, sabe? Quando eu estava mais ou menos no quarto, quinto capítulo, eu voltei a escrever tudo de novo. Porque a ideia era fazer uma homenagem para minha mãe. Mas quando eu estava
aí nos primeiros capítulos caiu a minha ficha, que eu podia entregar muito mais. Não adiantava só contar, olha, minha mãe foi incrível, foi maravilhosa, eu era do lixão e eu venci na vida. Eu voltei e eu falei, não, eu tenho que mostrar como, o que eu fiz, para esse livro realmente ser ponte de esperança para improváveis como eu, que eu nunca imaginei chegar onde eu chegaria. E se eu cheguei, gente, qualquer pessoa chega. E uma pergunta com relação à sua família. Os seus irmãos te receberam bem quando você apareceu na casa da sua mãe? Olha, eu falo que foi uma confusão cheia de amor, sabe? Maravilhosamente bem. Eles não me chamam de Alexandra, né? Lá eu sou eterna Alessandra, com 2 S. E eu sou completamente apaixonada por eles, eles por mim. E até hoje eles já estão ficando velhinhos, a gente se ajuda muito. É assim, foi uma conexão, foi assim, um encontro de amor mesmo, sabe? Eles esqueceram que a gente nem lembra que eu sou adotiva, porque eu sou deles e eles são meus, sabe? Foi um presente de Deus mesmo. Eu que um dia não era escolha de ninguém, de repente uma família de 11 me escolheu. Olha como Deus é incrível. A sua história é realmente incrível. Você falou de novela mexicana, eu diria que dá muito mais do que isso. Dá uma boa série Sim, de sucesso aí e que vem os próximos capítulos, né? sim, e com essa família eu vivi os momentos, eu tenho as memórias afetivas de infâncias mais lindas. A gente tinha pouquíssimos recursos, a comida era escassa, muita gente para dividir, era aquele panelão de comida que acabava no minuto, um roubava a comida do outro, sabe coisa de irmão? Sei O bem. último sempre pegava a comida, ficava com Fica menos. só com o que grudou na panela. Exatamente, mas eu fui muito feliz, eu sou completamente apaixonada por eles até hoje. Tem alguma coisa na sua jornada que você se arrepende? Nada, nada. Tudo foi necessário e eu passaria por tudo de novo. Eu acho que isso fez de mim a pessoa forte que eu sou hoje e acho que se era para ser a minha história, eu aceito e aceito todos os momentos difíceis que me trouxeram aprendizado e até hoje, não quer dizer que hoje a minha vida é perfeita, eu passo por altos perrengues ainda, mas às vezes de uma rasteira, até hoje eu procuro, o que eu tenho que aprender com isso? Você tem um trecho no seu livro que eu queria que você até mandasse um recado para quem está ouvindo, assistindo, que fala, não importa, eu não lembro exatamente como você escreveu, mas não importa de onde você veio, mas isso não justifica para onde você vai, né? Digamos assim. Então eu queria que você mandasse o recado aí para quem está assistindo, que seria nosso momento tá esperando o quê, né? Então assim, se a pessoa está numa situação difícil, seja familiar, profissional ou em condições de vulnerabilidade, qual a mensagem que você manda para elas? Que não importa de onde você veio, não importa a circunstância que você está, sabe o que importa? Onde você quer chegar. Se apega no seu porquê, no seu porquê, vai dar errado? Certeza que vai, mas aí você arromba as portas, faz de novo e de novo, que a vitória vem, eu sou a prova disso. Então não importa as circunstâncias e nem da onde você veio e aonde você está, o que importa é onde você quer chegar. Então só vai. Então, o meu livro está em todas as livrarias, na Amazon e o meu Instagram, Alexandra Borges, com 3 S. Estou lá. E para você que acompanha a gente, pode encontrar a gente nas redes sociais também, tá esperando o que podcast? E se alguém quiser me acompanhar nas redes sociais também, @olemendonca. Ale, muito obrigado. Obrigada, Leandro. Pela Que sua honra, viu? presença. Foi um prazerzaço bater esse papo com você. Adorei, já acabou, né? Já estamos Vinho bom, conversa boa, adorei. Obrigada pelo convite, que honra. podemos marcar depois na próxima para saber mais dos próximos capítulos de você como palestrante, escritora, e a gente precisa conversar porque eu quero levar você lá pro meu negócio. Bora lá, me contrata, que eu faço uma palestra que deixa sua equipe, ó, motivadérrima. Boa. Gente, muito obrigado e até o próximo. Obrigada, gente. Tchau.